Bom, vamos lá com mais um 32 por 32 de volta nessa temporada, analisando, prevendo os 32 times da NFL em 32 perguntas que eu vou tentar dar resposta no final de cada vídeo. A maior parte desses vídeos será exclusiva dos membros, tá? Então juntem-se a nós neste mês de agosto. Volte para o Like Plus se você me abandonou na intertemporada e se você ainda não experimentou, essa é a hora para você ter a prévia de todos os times por R$8. É muito pouquinho aí para você ter esse retorno maravilhoso, pelo menos 32 vídeos até a abertura da temporada da NFL. E hoje eu vou falar dos Packers, este vídeo está aberto, tá para todos vocês, já tem Lions pronto para os membros, Cardinals, tem outros aí, vocês vão ver no primeiro comentário. E aí eu queria falar sobre especificamente o Jordan Love, mas eu vou falar de outras questões dos Packers. E a pergunta que eu me faço em relação ao Jordan Love é: o Jordan Love chegou no teto de produção? Será que este Jordan Love que a gente viu na temporada passada e no final da temporada 23 é o máximo que a gente vai ver do Jordan Love? A questão é mais complexa do que parece. Mas antes de responder essa pergunta, vamos falar um pouco sobre o Green Bay Packers. Os Packers no ano passado, eles foram para os playoffs, coisa que eles também já fizeram em 23 e eles eliminaram os Cowboys como sétimo cabeça de chave. No ano passado foram sexto cabeça de chave e eu acho que não deu o jogo contra a Filadélfia, né? Essa para mim é a realidade em relação à partida de pós-temporada. Foram 3 interceptações do Jordan Love e tudo mais. Mas faltou material humano, e não só o Jordan Love, mas do time como um todo, para bater Filadélfia, que era, naquele momento, um candidato já ao título, né? Tava meio que os palpites pendendo entre Filadélfia e Detroit, acabou ficando com Filadélfia o título da NFC, no caso, e o Super Bowl também ficou com os Eagles. Só que uma coisa que me chama a atenção é que os Packers tiveram boas vitórias contra times mais fracos, só que em alguns jogos que eles precisavam ganhar, a coisa desandou. Os Packers ficaram a um field goal bloqueado do Cairo Santos de ter 0-6 na NFC Norte, e isso preocupa. Se a gente for colocar o Philadelphia Eagles na equação, e foram 2 jogos contra os Eagles, a eliminação contra os playoffs a semana 1 em São Paulo, aqui no Brasil, Packers e Eagles, o NFL São Paulo Game do ano passado, Green Bay ficou 1-7 contra a divisão e contra os Eagles. E o jogo que eles ganharam foi um field goal bloqueado do Cairo. Em meio a outras coisas, esse time dos Packers, ele para mim é um tremendo de um bolo de fubá. O bolo de fubá, coloca o bolo de fubá aí, André. Bolo de fubá é ruim? Não, bolo de fubá não é ruim. Bolo de fubá é bom? É legal. Mas o bolo de fubá, ele fica realmente zica, da hora, se você colocar uma goiabada ali, pá, aí é da hora. O bolo de fubá por si, não, bolo de fubá por si não é nada demais. E o que seria a goiabada desse time? Fica comigo que eu te conto no final. Antes de falar mais sobre bolo de fubá, e por que é bolo de fubá? Porque ele é tipo... não me empolga. Não acho que é um time ruim. Eu acho que é um time que briga pelo wild card. É um time que pode até ganhar a divisão, né? Essa divisão é aberta no papel. Os Lions são favoritos nominalmente, mas ela é aberta. Mas será que realmente dá para confiar nos Packers ganhando a divisão e sendo uma potência na Conferência Nacional deste ano? E por que não me empolga? Vamos voltar para o Academy, nosso curso de futebol americano, que aliás vai ter aula 3 agora no início de agosto. Na aula do draft, eu falei que algumas posições no draft, elas são premium. E elas são premium por N motivos, mas entre eles porque elas são mais raras em termos de valor de jogador de elite, né? Então offensive tackle não dá em árvore. Cornerback de elite, tipo o Patrick Surtain chegando na NFL, não dá em árvore. Então cornerback, offensive tackle, quarterback, edge rusher, são posições premium, são posições que mudam um jogo. Além de serem mais raras no draft em termos de talento de blue chip, elas são posições que mudam o rumo de um jogo. E aí, se você olha o Green Bay Packers, não tem um edge rusher de elite. Nem perto disso. Rashan Gary é um bom jogador, tá? É um cara de 40 pressões, mas ele é melhor contra a corrida do que pressionando o quarterback. E para além dele, você tem ali um linebacker ou outro que pode ser usado em blitzes e tudo mais, mas não é nada demais. Os Packers têm um cornerback de elite, mas nem de perto. O Jaire Alexander, quando jogava os 7 jogos por ano, show de bola, colocou o Justin Jefferson no bolso algumas vezes. Mas ele não está mais no time e também nem tem por que deveria estar. Wide receiver, poderia ser considerado uma posição premium nesses últimos anos, eu acho que está assim e os salários falam dessa forma. Os Packers têm um wide receiver alfa, mas nem cavaca tussa. Tanto é que usaram uma escolha de primeira rodada num wide receiver que pode esticar o campo verticalmente pela velocidade. Mas o Matthew Golden não é o cara mais forte, mais alto do mundo, que eu consigo ver ele já como um wide receiver número 1. Então, os Packers não têm um pass rusher de elite, eles não têm um wide receiver de elite, eles não têm um cornerback de elite, e eles não vão ter um quarterback de elite.
Os Packers têm um bom quarterback. Quarterback acima da média, sem dúvida nenhuma. E um quarterback que no ano passado foi atrapalhado por duas coisas. E eu vou ser justo aqui. O Jordan Love foi atrapalhado por lesões. Machucou o joelho na semana 1, machucou o posterior da coxa no meio da temporada, ao longo da temporada, mais no final, e machucou o cotovelo contra os Bears. E foi muito atrapalhado por drops. Só que uma coisa conecta com a outra. Eu estou batendo no corpo dos recebedores, eu estou usando isso como desculpa para o Jordan Love. Mas ao mesmo tempo é um problema. Porque para além do Matthew Golden que foi draftado agora, você tem o Jaden Reed, que no slot é um bom jogador, e o Romeo Doubs, que teve até problemas de disciplina no ano passado, né? E depois voltou da disciplina, teve um grande jogo e tal. Mas eu não vejo nesse corpo de recebedores de Green Bay uma coisa que me fale, minha nossa, que coisa impressionante. E aí, para somar tudo, você tem o Josh Jacobs, bom running back, assim, de no mínimo segunda prateleira, para muitos pode ser de primeira, mas acho que segunda prateleira está de bom tamanho, um jogador que realmente ajuda e ajuda muito. Os Packers correram bastante com a bola em primeira descida, no primeiro tempo e tudo mais. E o Xavier McKinney, que teve 8 interceptações no ano passado. Os Packers foram um dos times que menos tomaram big plays, muito por conta da presença dele. Mas, no geral, é um bolo de fubá. É um bolo de fubá. Tem um bom running back, tem um bom safety, aliás, um muito bom safety, um muito bom running back. A linha ofensiva de Green Bay não me aparenta problemas, o lado direito, sobretudo, é muito sólido. O Zach Tom, aliás, acabou de renovar contrato. Mas você tem um quarterback que teve problemas de lesão no ano passado, e aí a gente precisa entender se isso vai ser frequente ou não. Um quarterback que não entrou na NFL há 2 anos, ele entrou há mais tempo. O Jordan Love é da classe do Justin Herbert, então eu não sei até que ponto essa coisa vai evoluir. Um corpo de recebedores que não tem o número 1, um corpo de secundária de cornerbacks que não tem nem de perto o número 1. O Nate Hobbs chegou, mas acho que é um cara mais pro slot, é um bom jogador, até gosto dele, mas não é aquele impacto. E não tem também edge rusher. Em meio a tudo isso, o que seria um bolo de fubá? É um time que briga pelo wild card. E qual pode ser a goiabada desse bolo de fubá? Se o Jordan Love elevar o jogo dele. Agora, o que me aparenta do Jordan Love é que ele é um Brett Favre 2.0. E não a parte tão boa do Brett Favre. É um jogador, não, o Favre inclusive é Hall of Famer, 3 vezes seguidas MVP, campeão do Super Bowl em 96, mas o Jordan Love me parece uma versão de menor orçamento, vamos dizer assim. Às vezes, e ele tem uma palavra que os americanos usam, que eu vou fazer uma tradução livre e curta idiomas, reckless, porra louca. Me incomoda um pouco a quantidade de tiros em profundidade que o Jordan Love dá, sem que tenha um alvo em profundidade consistente para isso. Me incomoda bastante. E aí o trabalho de pés às vezes fica, com o perdão da palavra, bastante cagado, muitas vezes. Aí a bola flutua mais do que deveria, vem interceptação. Isso aconteceu no ano passado, por exemplo. Teve mais sorte que juiz em várias jogadas. Então, o fiel da balança, a goiabada desse bolo de fubá é o Jordan Love. E eu acho que ele está chegando no limite do que ele pode apresentar. Eu acho que o que a gente viu do Jordan Love no ano passado é o que ele é. É o bastante para ganhar uma divisão? Sim. É o bastante para sonhar, quem sabe, um dia com o Super Bowl? Sim. Mas só sonhar. Para a gente realmente considerar os Packers e se empolgar com o Green Bay, cravando como favorito na divisão e não só no campo das possibilidades platônicas, para a gente realmente cravar os Packers como um candidato ao Super Bowl, o entorno vai ter que melhorar. O Jordan Love não é um quarterback de elite e eu acho que ele não será um quarterback de elite, até porque a consistência não esteve lá. E aí, se você não é um quarterback de elite, você tem um corpo de recebedores que tem como mácula maior um show de drops, quando você tem um front que não tem nenhum jogador que vai bater 15 sacks, quando você tem um corpo de cornerbacks que é problemático, numa divisão como a NFC Norte, na qual os Packers tiveram 1-5 no ano passado, me preocupa um pouco. Agora, se você, torcedor dos Packers, já não está me acusando de clubismo, porque eu torço para os Bears e estou usando laranja, e você acha que eu odeio os Packers por conta disso, não tem nada que eu possa fazer para mudar a sua opinião, claro, e vocês sabem que eu estou sendo CNPJ aqui. O ponto é, calma nós, nem Packers e nem Bears são times prontos para ganhar agora um potencial Super Bowl ou ir longe. Porque várias coisas precisam clicar, várias coisas precisam ser arrumadas. E frise-se que a questão em Green Bay é que o sarrafo é muito alto. Porque a gente está acostumado com o que a gente acabou de ver em Green Bay, com MVP seguidos do Aaron Rodgers, com ele jogando em altíssimo nível, com os Packers flertando com o Super Bowl. Eles chegaram no final de conferência em 2020. Então, tá de bom tamanho. E vale lembrar uma coisa importante também. Green Bay tem um dos times mais jovens da NFL e nos dois lados da bola. Então a perspectiva realista, não é clubista, não é alarmista, realista é que o Green Bay Packers possa sonhar sim com um wild card. É um time que orbita o wild card e pode, quem sabe, se tudo der certo, ganhar a divisão. Se o Jordan Love jogar como jogou no final da temporada de 2023, a linha ofensiva foi fantástica, o jogo terrestre com o Aaron Jones também foi incrível, vamos ver o Josh Jacobs agora. Agora, pontuar antes da temporada Green Bay favorito para o Super Bowl,
aí eu acho que é um pouco calma nós. E aí a pergunta tem que ser respondida. Jordan Love chegou no teto? Eu acho que sim. Eu acho que melhor do que a gente já viu o Jordan Love, a gente não vai ver. Agora, o que precisa ser feito é a consistência. Se ele ficar saudável, ele precisa entregar consistência, e isso também vale para o corpo de wide receivers. Certo? É isso, a gente segue com o 32 por 32, 32 times, 32 análises, 32 prévias, boa parte deles para os membros. Se você ainda não é membro aqui do nosso canal, custa muito baratinho, R$8 por mês, no plano que você tem acesso a mais vídeos, o plano MVP. Vamos juntos porque vai ser uma montanha, uma coisa louca de quantidade de vídeos que a gente vai postar no mês de agosto, tá? Pelo menos 30 vídeos, né? Porque tem 32 por 32. Um beijo carinhoso, fizemos todo o estrago que podíamos. E até a próxima. Tchau.